Bem, o Torcida Paulista de hoje entrevista o Dr. Rubens Aprobato Machado, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ex-vice-presidente do Corinthians. Dr. Rubens, eu gostaria que o senhor fizesse uma breve análise do Corinthians de hoje. O senhor acha que o time está bem montado? Quais são as perspectivas dele para esses 2/3 de Campeonato Brasileiro que nós temos pela frente? A todos os desportistas, ouvintes, um abraço a todos. O problema do Corinthians me parece que a gente podia fazer uma análise até do futebol em si, porque o Corinthians também é futebol. Por que num determinado ano ele foi campeão mundial, foi campeão paulista, campeão brasileiro, ganhou todos. No outro ano, praticamente sucumbiu. O que aconteceu? Se não houve realmente uma mudança fundamental. É o que acontece, me parece, com todos os clubes. O jogo de futebol, o time de futebol, ele é composto por 11 jogadores, não por um. Portanto, tem que haver um jogo coletivo. Tem que saber onde se posicionar, como se posicionar, cada um, para que o jogo decorra dentro do ambiente coletivo. Na hora que eu coloco um jogador, um extraordinário jogador, um fantástico jogador, e ele vai resolver o problema, é onde você começa a acabar com o seu time. Porque passa a ser não um clube de um time de 11 jogadores, um clube de um ou de dois. Então, por maior que você tenha, você acaba perdendo. Foi o que aconteceu com o Corinthians. O Corinthians ganhou tudo aquilo e do outro não perdeu. Por quê? Porque apareceu um jogador que ele sozinho ganhava mais que todos. Pô, ele podia até merecer isso, mas os outros, qual é o pensamento do outro? Não, se ele está ganhando, é que jogue. Eu não vou ganhar, eu não vou pagar o que ele está ganhando. E desperta isso, porque são pessoas, seres humanos. Por que eu ganhei tudo e não ganho igual? Entende? Então, o que falta realmente é comando. Eu vejo que é comando. O Corinthians tinha um brilhante de um técnico, que é raro também, que era o Tite. E, de repente, o Tite se desiludiu com isso e saiu fora. Então, essa foi a diferença. Agora que parece que as coisas estão voltando ao que era antes, em que se começa a jogar coletivamente, o Corinthians melhorou. Você vê o time do Barcelona. Falam tanto no time do Barcelona e ele mostrou por que ele joga. Porque os 11 jogam. Não é um, não é dois. Não é o seu Messi, não é o seu Neymar. São os 11 que jogam. E não adianta querer botar o nome dizendo que é o tal, que não é. Então, todo jogo coletivo é assim, não depende de um, depende de uma equipe toda, no voleibol, no basquetebol, em tudo isso. Pode ter um que se destaque mais. Eu confesso que nos meus 81 anos de vida, infelizmente eu vi um grande jogador, era o único que resolvia isso sozinho. Eu digo por quê, infelizmente? Porque ele quase acabou com o meu time. Que foi o Pelé. O Pelé realmente ele mudava um jogo em 2 minutos no final. Eu vi um jogo que o Santos estava perdendo de 2-1, precisava ganhar, senão ia ter um problema sério. Faltavam 2 minutos, todo mundo já estava levantando, indo embora. Ele fez 3 gols em 2 minutos e ganhou o jogo. Mas isso é raro, isso não existe. Não existe. Pode ter é claro que precisamos de bons jogadores, mas não um. Nós precisamos ter a coletividade jogando, não em função de um, mas em função dos 11, inclusive esse um. Certo. Então, futebol hoje, para o senhor, resumindo, futebol hoje é conjunto. Mas não isso é a dependência de um ou outro jogador, claro, que isso vai viciar o time. Eu me lembro de um time chamado Espanha, que virou Jabaquara. Era o pior time de São Paulo. Mas houve um momento em que ele conseguiu colocar um conjunto que funcionou. O goleiro era um tal de Gilmar Santos Neves, o centroavante era um tal de Baltazar, e o outro era um tal de Ciciá. E o clube quase foi campeão. O pior time do Brasil, de São Paulo. Porque naquele momento eles conseguiram fazer um time que jogava coletivamente. Um não queria passar pelo outro. Quer dizer, se eu estou com a bola no pé e o outro que merece receber o passe, é ele que vai receber, não o outro, meu amigo. Porque aquilo tem que ser realmente dessa forma. Eu não vejo outra maneira de ganhar. Como alguém pergunta, e a seleção brasileira? O que é que falta?
para ela recuperar o que deveria ser. Na minha visão, também, é uma coisa simples. Se chama comando. Nós não temos comando. Eu me lembro que em 1900, antes da primeira Copa que nós ganhamos, que foi em 1950, o Brasil só dava vexame nos campeonatos mundiais. Quase chegou perto em 1938, mas não existia, o Brasil não existia. De repente, em 1950, o Avelange falou, vou procurar alguém que possa comandar isso. E achou o dono de 3 emissoras de rádio, que era torcedor do São Paulo, mas que era um homem que comandava e gostava de futebol. Paulo Machado de Carvalho. Quem é que ele pôs para comandar a seleção? Um homem que, a rigor, não era técnico. Vicente Fiola. Certo. Quer dizer, então nós tínhamos um dirigente que não era dirigente desportivo e tivemos um técnico de futebol que não era técnico de futebol, ele era um chefe de departamento de futebol. E o Brasil deu um show. O Brasil ganhou. Por quê? E olha que surgiram o nome do Pelé Nacional, o Garrincha, etc. Por quê? Porque tinha comando. Os jogadores respeitavam o chefe. Tanto é que passou a ser chamado de General da Vitória. Ele, a rigor, é que ganhou aquele campeonato. O que repetiu em 62. Quando tiraram, o Brasil acabou. Entendo. Então, o que está faltando hoje é comando. Porque jogadores nós temos. E tão bons ou até melhores que os demais. Mas não temos comando, não temos. Então o técnico não manda nada, o outro manda nada, o jogador faz o que quer, joga só ele, que ele quer ser vendido para o exterior. Vamos ganhar o quê? Entendo. Tá ótimo. Dr. Rubens, eu agradeço essas sábias palavras de quem conhece não só o futebol de hoje, mas o futebol de ontem e respira futebol. Essa autoridade, esse ícone do futebol brasileiro, que é o doutor, professor Rubens Aprobato Machado. Agradeço as palavras, professor, e termina aqui a entrevista. Rogério Vidal, para o Torcida Paulista.